Olá pessoal, tudo bem? José Antônio Milagre, boas-vindas ao nosso canal Direito e Tecnologia aqui no YouTube. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, assim você recebe conteúdo exclusivo, é gratuito, é semanal sobre direito, inovação, tecnologia e todas as áreas correlatas. E eu recebi uma série de pedidos para comentar aqui uma mudança recente de posicionamento, embora nós precisemos confirmar isso no Tribunal Superior de Trabalho, mas uma decisão bem interessante emanada do TRT, primeira região, da 7ª turma do TRT, Tribunal Regional de Trabalho, que admitiu que o algoritmo usado pela Uber reforça vínculo empregatício com o motorista. E eu vou explicar essa questão para vocês, longe de tratarmos aqui de questões envolvendo ideologia, esse juiz é retrógrado, como eu já ouvi falar, ou Uber vai sair do Brasil. Eu não quero esse tipo de discussão aqui, nós vamos trabalhar aqui tecnicamente, como foi essa decisão, o que pode mudar em relação ao reconhecimento de vínculo em relação aos motoristas, se isso vai gerar um impacto na economia. Eu imagino com certeza que isso não seja uma discussão tão somente do Brasil. E nos Estados Unidos existe um movimento constante de reconhecimento de alguns direitos sociais a esses motoristas que têm um controle, uma fiscalização, tem muitas vezes metas em alguns aplicativos, e isso está começando a ser ventilado aqui na justiça brasileira. Nós tivemos logo no início as primeiras levas de ações onde havia uma proeminência no sentido de uma autonomia privada, de que eram relações independentes e que o próprio motorista é que buscava o aplicativo para que ele conectasse com pessoas que precisavam do seu serviço e, nesse sentido, disponibilizava o seu veículo, a sua própria gasolina, mas esse entendimento, como a justiça é mutante, acompanha a evolução social, observa a evolução social, vem mudando, e essa decisão agora, que foi confirmada agora pelo TRT da primeira região, muda um pouco esse entendimento, abre um novo precedente para que sim outros profissionais de aplicativos possam questionar algumas atitudes ligadas aos principais aplicativos e, sobretudo, o Uber, que hoje vem sendo o mais demandado. Eu quero explicar essa decisão para vocês em detalhe. Importante destacar uma decisão da 7ª turma do TRT da primeira região, e a relatora Karina Rodrigues Bicalho foi a relatora que analisou, debruçou sobre esse cenário. Nós temos aí um acórdão de mais de 48 páginas e todos os demais desembargadores acompanharam o entendimento da relatora por unanimidade. É importante destacar que foi destacado aqui que, em primeira instância, o motorista ele ingressou especificamente com uma reclamação trabalhista e ele entendeu que existia, sim, uma relação envolvendo subordinação, não eventualidade, onerosidade, dentre outras características dessa relação empregatícia. Ele alegou que estava submetido a constantes e contínuos controles por parte da empresa que fazia as verificações no próprio aplicativo. E, logicamente, que na sua inicial ele caracterizou muito bem que existia subordinação pelo controle, existia fiscalização pelo próprio aplicativo, pelo seu código, pelo seu algoritmo, e comando por meio de programação algorítmica. E o que é algoritmo? É importante destacar, né, que, embora a gente não perceba hoje, nós utilizamos algoritmo no dia a dia e não sabemos. Até mesmo para executar qualquer tarefa, ou seja, a partir do momento que você executa uma tarefa, como, por exemplo, iniciar a distribuição de uma ação. Isso é um algoritmo. Eu preparo a ação, escrevo, converto em PDF, abro o sistema do Tribunal de Justiça, anexo o PDF, preencho com os dados e protocolo. Esta sequência para a resolução de um problema ou para uma tarefa é um algoritmo. E esse sequenciamento que muitos colocam também como receita de bolo, ela é muito utilizada na programação. Então, nós utilizamos primeiramente o algoritmo para entender, para descrever o que um código-fonte vai desempenhar. O que um programa, o que um software, um conjunto ordenado e sucessivo de instruções, ele irá ordenar dentro de um sistema, dentro de um programa. Então, o algoritmo é a lógica do programa, é a lógica do sistema. Embora nós utilizemos isso no dia a dia, muitas vezes nós não percebemos. Para a execução de uma tarefa ou resolver um problema, é justamente nisso que o algoritmo se presta. E os códigos dos aplicativos têm os seus algoritmos, têm as suas sequências, têm os seus condicionantes, e essas condicionantes é que foram apreciadas, essas limitações, esses controles impostos pelo aplicativo, não dando margem para a conversa, não dando margem
para que não seja aceito, para que não seja utilizado pelo usuário do aplicativo, é que vem gerando essa reflexão envolvendo o reconhecimento de vínculo trabalhista ao motorista do Uber. O motorista reconheceu e requereu o reconhecimento de vínculo empregatício com o Uber, dizendo que ele prestou serviços com pessoalidade, não podia se substituir por outra pessoa, onerosidade recebia para isso poderia caracterizar salário, e habitualidade, né? Continuidade também de forma subordinada. Por quê? Subordinação. A empresa manda, a empresa dá ordens. Ele alegou que estava submetido a controles contínuos por parte da empresa, que faz as verificações do aplicativo. A Uber, em contestação, alegou diferentemente, alegou que inexiste qualquer dos requisitos para caracterizar essa relação empregatícia previstos no artigo 3º da Consolidação da Lei do Trabalho, das Leis do Trabalho, e ressaltou aquela tese que nós já vimos que é uma tese que eles vêm trabalhando nos processos no Brasil, de que foi o motorista que assumiu os riscos do negócio, né? Foi o próprio motorista que utilizou seu veículo próprio, que procurou o aplicativo, ninguém forçou o motorista a procurar o aplicativo, que custeou os gastos com combustível e manutenção do seu veículo. Porém, este não foi o entendimento da relatora Carina Rodrigues Bicalho. Ela entendeu que, apesar de toda essa explicação ligada à ausência de relações ou de elementos que caracterizavam a relação de emprego, a Lei 12.511 de 2011 dispôs que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de caracterizar o elemento subordinação aos meios pessoais de controle direto, né, de comando direto, controle e supervisão de trabalho alheio. Então, uma reflexão no sentido de que a própria lei já diz que os meios informatizados, os códigos, os programas, os algoritmos, eles se equiparam aos meios de controle direto, de supervisão, logicamente, o que pode caracterizar a subordinação. Eu destaco aqui um dos trechos desse acórdão que reconheceu o vínculo trabalhista, que foi proferido pela desembargadora Carina Rodrigues Bicalho, e ela coloca na seguinte forma: tem-se que o elemento distintivo da subordinação se configura, ainda que o poder de controle e comando se deem por meios de dispositivos eletrônicos, como é o caso de comandos inseridos no próprio algoritmo do software, do Uber, utilizado pela plataforma, pois são meios telemáticos e informatizados de comandar e controlar e supervisionar, que se equiparam aos meios pessoais e diretos de subordinação jurídica por expressa dicção legal, artigo 6º, parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho. E vai além esse acórdão que reconhece o vínculo trabalhista a um motorista de Uber, no seguinte sentido: em resumo, o que a Uber fez foi codificar, programar lá os seus algoritmos, o comportamento dos motoristas. Então, os motoristas estão sujeitos à codificação, às condicionantes, às fases da codificação, por meio de programação do seu algoritmo, onde se insere as estratégias de gestão, sendo que referida programação fica armazenada no código-fonte, ou seja, não se tem acesso ao código-fonte. Só a Uber tem, sendo alimentada pelo enorme volume de dados tratados, captados a cada instante na prestação de serviço. Então você instalou lá o Uber, está utilizando, está dirigindo, você está fornecendo, gerando uma série de dados que são tratados por esse algoritmo que está embutido, que está no código e que ele dita as estratégias de gestão. Logo, você está subordinado. Realiza, pois, controle, fiscalização e comando por programação neofordista, disse a desembargadora relatora. O conceito de subordinação, lembrando, para caracterizar a relação de emprego, a subordinação é um dos elementos, e aqui nós estamos discutindo se os motoristas estão subordinados ou não ao Uber. Assim, torna-se mais sofisticado, mas não deixa de ser a forma pela qual se dá a organização do processo produtivo. São palavras da desembargadora neste processo que tramitou na 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Além da subordinação é um dos elementos a se investigar para que se caracterize uma relação de emprego, a relatora também destacou ainda outros requisitos que configuram esta relação, como a própria pessoalidade, porque, segundo ela, a Uber exigia que a atividade fosse prestada exclusivamente pela trabalhadora, que não poderia se fazer substituir, ainda que o seu veículo pudesse ser compartilhado
com um ou outro motorista. Para a magistrada, a não eventualidade, outro elemento da caracterização do emprego, não se pode ser eventual, tem que se caracterizar a não eventualidade, se configurou independentemente da flexibilidade dos horários da motorista. Porque a Uber alegou que existe eventualidade, trabalho quando eu quero, eu sou flexível, né? Ninguém está te obrigando a iniciar o aplicativo e começar a correr, entre aspas. Mas a juíza entendeu que a Uber exigia que a atividade fosse prestada pessoalmente, exclusivamente pela trabalhadora, e a não eventualidade como pressuposto fático jurídico da relação de emprego emerge quando o trabalho é prestado em caráter permanente, independentemente da jornada ser rígida ou flexível. Percebam que para a magistrada a não eventualidade está preenchida, caracterizada, logo existe uma relação de emprego se esta atividade vem se desenvolvendo de forma permanente, ainda que esta jornada, ainda que isto possa se dar de forma rígida ou flexível, como é o caso do Uber. Faltava então investigar se existe onerosidade, mais um elemento da caracterização da relação empregatício. E o TRT Primeira Região constatou também a onerosidade para a relatora Karina, que teve a adesão unânime, uníssona dos demais desembargadores. O pagamento feito pela Uber à motorista configurou salário por obra ou por serviço, modalidade de salário variável, constituído por um percentual sobre o valor da atividade executada. Assim, com a verificação da presença de todos os elementos da relação de emprego, foi essa decisão, esse acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, segunda instância, que fez o reconhecimento, aliás, do vínculo empregatício entre a motorista e o Uber. É uma decisão extremamente recente. Esse processo ele foi iniciado em 2019, mas o julgamento recente do TRT é que gerou essa discussão. Então, nós temos agora novos contornos trazidos nessa questão, que a princípio se demonstrava pacífica, ainda pendemos de uma apreciação do Tribunal Superior do Trabalho, que já tem alguns entendimentos sobre o tema, mas como nós dizemos, nós estamos tratando de inovação, e o direito acompanha a sociedade e a inovação. E essas mutações podem ocorrer a qualquer momento, à medida em que a sociedade evolui. Por exemplo, ao passo de interpretar que o algoritmo previsto no código-fonte do Uber não deixa de ser um elemento de gestão e, ao fazer a gestão segundo o seu processo produtivo e as estratégias de negócio, não deixa de estabelecer controle, fiscalização, não deixa de estabelecer eventualmente metas, ou seja, tempos mínimos, e nesse momento caracterizado um dos elementos da relação empregatícia, como nós falamos, a subordinação. O mais interessante dessa decisão é justamente isso, é que o algoritmo, a decisão enaltece que o algoritmo, o código-fonte a que os motoristas estão sujeitos, ou seja, as etapas do sistema, elas de certo modo reforçam o vínculo empregatício à medida em que demonstram subordinação. Os outros elementos, onerosidade, não eventualidade, a própria pessoalidade também já foram caracterizados. Ou seja, vínculo trabalhista entre os motoristas e o aplicativo reconhecidos pelo Tribunal Regional do Trabalho. Longe estamos de ser uma unanimidade, isso é um avanço, mas é uma questão que começa a emergir e que avança um pouco mais nas discussões até então mais superficiais sobre o tema, com um olhar simplesmente de agentes independentes, um precisa do outro, não existe subordinação, não existe onerosidade, não existe pessoalidade, para caracterizar em determinados casos específicos, casos concretos, desde que demonstrado pelo advogado que fez esse brilhante trabalho nesse caso, reconhecendo, conseguindo o vínculo empregatício, possa caracterizar essa relação e, logicamente, todas as verbas reflexas e tudo que é devido a partir desse reconhecimento ser cobrado judicialmente. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir a sua opinião sobre essa mudança, sobre esse novo entendimento, sobre esse novo precedente. Você motorista, você profissional de aplicativo, você advogado na área, você que está ligado a startups, às aplicações, qual é a sua opinião, qual é o seu entendimento? Deixe seu comentário, a gente enriquece esse debate e compartilhe. Imagino que mais pessoas, mais profissionais de aplicativos possam querer entender como se está dando, como se está sucedendo os entendimentos
da Justiça do Trabalho em relação aos aplicativos, compartilhe, mais pessoas podem ter acesso e também buscar, por que não, fazer valer os seus direitos em relação a esses aplicativos. Obrigado e um abraço a todos.